palavra de cura, palavra de bênção, palavra de estamento, palavra do dia, com o pastor Adolfo Mateus Vitória. Preciosos ouvintes, nós estamos aqui juntos para meditarmos um pouco sobre a palavra de Deus. Deve ser para nós uma prática diária a meditação na palavra de Deus. Deve ser uma prática diária de todos nós seres viventes, humanos, pela razão da qual somos pessoas físicas, porém somos também pessoas espirituais, pois de acordo com a Bíblia, 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, somos compostos de 3, corpo, espírito e alma. Somos corpo físico do lado de fora, espírito do lado de dentro, chamamos de coordenação motora, que coordena o corpo. E por dentro, o comando geral, que é a natureza, chamada de alma. 3 elementos que temos, o qual forma o nosso ser. Como o corpo humano, trabalhamos fisicamente através do tato, do olfato, do paladar, da audição, da visão. Como corpo e espírito, do lado de dentro, trabalhamos através da memória, da razão, da consciência, não é? Dos afetos, não é? E como alma, trabalhamos através da fé ou através da dúvida na palavra de Deus. Então somos completos em 3 ofícios, porém não 3 pessoas, não é como Deus. Deus é como nós, é completo em 3, Pai, Palavra e Espírito. E esses 3, disse São João, 1 João capítulo 5, versículo 7, esses 3 se formam uma só personalidade, que é o Senhor Jesus Cristo. De acordo com Mateus, capítulo 1, verso 18, ele foi formado no ventre de Maria pelo Pai, e este Pai veio morar nele. O Pai é o Espírito Santo, né? Mateus 1, 23, Jesus era o Emanuel, Deus feito carne. João 10, 30, ele disse: eu e o Pai somos um. Eu, físico, carne, Pai, Espírito, somos uma só pessoa, não é? Formada por vários ofícios, inclusive esses 3, e Pai, porque nos criou, que é Deus sobre nós, e Filho, que é Deus conosco, comendo conosco, andando conosco, enquanto ele viver aqui na terra, ali era Deus Filho. E Deus Espírito, porque quando ele morreu, a carne morreu, ele voltou a ser Espírito e Espírito Santo, o que foi derramado na igreja em Atos capítulo 2, na igreja primitiva. O Espírito Santo foi visto sendo derramado ali na igreja primitiva como línguas de fogo. Então, Deus operando de várias formas, a multiforme maneira de Deus trabalhar. Mas isto não deve nos confundir em sua unidade. Unidade formando uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, não é?
Ele é Pai, Ele é Espírito, Ele se tornou Filho quando se fez carne no ventre de Maria, para poder sangrar, porque Ele em forma de Espírito, Espírito não sangra. E está escrito na Bíblia, em Hebreus capítulo 9, verso 23, que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então Ele teve que se fazer carne. Paulo confirma isto lá em Atos 20, 28, que fomos salvos pelo sangue de Deus. Portanto, Jesus era Deus, é Deus, não é? O sangue não foi de hebreu nem de gentil. Foi sangue de Deus que foi derramado ali no Calvário para nos salvar. João, em Apocalipse 5, viu que não tinha ninguém digno de redimir os seres humanos. Por isso João chorou por ver a raça humana caída, destituída da glória de Deus. Chorou muito lá em Apocalipse 5. Porém, de repente, Deus o mostrou o cordeiro sangrento. Aquele cordeiro era o próprio Deus no Calvário. Derramou o seu próprio sangue, Atos 20, 28, sangue de Deus, para pagar o preço. E aí o anjo disse: não chores, João, o leão da tribo de Judá venceu. Quem é este leão? Cristo. Quem é o cordeiro? Cristo. Viu? Então Cristo é o cordeiro, Cristo é o leão, Cristo é a águia, sabe? Cristo é aqueles 4 animais de Apocalipse 4, leão, boi, homem, águia. Cristo estava materializado naqueles ofícios, trabalhando em prol do povo dele, redimindo o povo dele, morando dentro do povo dele, da igreja dele, a qual hoje eu faço parte, você faz parte dela, não é? Então é a multiformes maneiras de Deus operar, como Jeová Jiré, Jeová Nissi, Jeová Tzidkenu, Jeová Shalom, Jeová Rafá, são os títulos, nomes redentores de Deus, trabalhando, redimindo a sua igreja. Mas Ele é um só Senhor, um só Deus, e o nome dele, Ele tem um nome, que é Senhor Jesus Cristo. Este é o único nome dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Está escrito isso em Atos, no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Portanto, não deve fazer confusão em relação a Deus. Ele opera em sua multiforma, muitas formas. Porém, ele não se torna 2, 3, várias pessoas. Em um só ser, ele opera em várias formas, tudo isto para nos redimir. Seu programa de redenção abarca em muitas maneiras, em muitas formas dele agir. Mas ele é um só, é o grande Elohim, o grande El Shaddai, o grande Jeová. Jeová no Velho Testamento quer dizer aquele que habita com a sua família. E de acordo com Isaías capítulo 40, verso 10, Jeová do Velho Testamento é Jesus do Novo Testamento, não é? É o mesmo. Portanto, não devemos complicar o nome de Deus, a maneira de Deus, a forma de Deus, as formas de Deus trabalhar. Ele trabalha de muitas formas. Porém, ele, sendo singular, ele tem o seu nome redentor dado aos homens, pelo qual os homens, os seres humanos, possam ser beneficiados. O nome dele, o único nome dado aos homens para ser salvo é Senhor Jesus Cristo. Por isso que nesse nome é que você deve se batizar. Senhor é o Pai, Filho é Jesus, Espírito Santo é Cristo. Tudo
referindo-se ao mesmo Criador, confinando na pessoa de Jesus. Não é? Fez dele Senhor, fez dele Filho, Redentor, e fez dele o Cristo ungido. Ele, Cristo, nele, de acordo com a Bíblia, Paulo fala isso aos Colossenses 2, verso 9, que nele, em Jesus, habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Morava naquele corpo. Por dentro era 100% divino, por fora 100% humano. A grande confusão é do humano e do divino se tornar um só. Se tornar um só. Isso sempre tem confundido os grandes clérigos, os grandes dignatários intelectuais. Mas os eleitos filhos de Deus nunca conseguem confundir, porque aos filhos de Deus isto é claro, é matéria muito clara, limpa, transparente, não há confusão nisso. Portanto, não há como confundir isto. Deus te abençoe, abrace esta palavra, nítida, clara como ela é. Não trate de querer complicar a Deus. Deus nem é um objeto complicado, um ser complicado. Não, não. Ele é tão simples que uma criança pode entendê-lo, viu? Uma criança. Está escrito até sobre os animais, lá em Isaías, capítulo 1. Os animais conhecem o seu possuidor. Só o homem é que complica, não é? Só o homem é que complica. O boi conhece a manjedoura, o jumento conhece o seu dono, os pássaros conhecem, porém o homem complica. Sabe, vamos ser simples para que Deus possa ser claro para nós. Quanto mais simples você puder ser, mais você poderá ver Deus nas coisas. Você verá Deus no ar que você respira, nas águas, nas árvores, nos animais, na natureza. Ele habita em cada coisa que Ele criou e habita também em você. Ele se faz tão simples que pode habitar até em mim e até em você. Receba esta bênção. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.